Então o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava o pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a se deitar. Glória a Jesus. Podemos assentar, irmãos. Eu acredito que vários irmãos conhecem essa passagem, né? Conhece a história do profeta Elias, um homem de Deus, um homem que o Senhor usou poderosamente. E nesse capítulo 19 aqui, eu estou lendo no momento de fraqueza que Elias passou. Irmãos, eu quero dizer para vocês que nós passamos lutas tremendas, lutas em que tem momentos em que nós estamos guerreando, nós estamos vencendo, mas aí chega um momento que a gente fica amedrontado. O que foi que Elias fez? Elias, ele foi desafiado pelos profetas de Baal. O Senhor usou ele ali poderosamente. Elias, Deus usou ele de várias formas. E quando Jezabel soube que o Senhor havia usado ele dessa forma, ele falou para ele assim: eu vou te matar, assim como você fez com os outros profetas de Baal. E ele se amedrontou. Irmãos, uma palavra apenas. E Elias amedrontou-se. Ele se escondeu. Ele não quis estar diante daquela peleja. Porque ali, irmãos, ele já estava sobrecarregado. Não só foi aquela situação que fez com que ele desanimasse, mas já havia muitas coisas, ele já estava cansado de tanta peleja. E ali, irmãos, o Senhor falou com ele: Elias, você está aí? Por que você está dessa maneira? Por que você está assim amedrontado? Levanta-te. O que fazes aí, Elias? O Senhor perguntou para ele. E o Senhor o alimentou. E o Senhor animou ele. E o Senhor quis trazer ele para si, mas ele estava tão desanimado que ele não conseguia nem ouvir a voz de Deus. E por 2 vezes o Senhor falou. O Senhor disse: vem, Elias. Aí ele falou para Deus assim: Senhor, eu estou desanimado. É porque eu tenho feito tantas coisas para ti. Ele começou a se justificar diante de Deus. Ele começou a falar as coisas que ele tinha feito para Deus. Ele começou a dizer ao Senhor que ele estava cansado. E nesses versículos aqui, irmãos, eu quero trazer um assunto muito atual para vocês. A situação que estava acontecendo com Elias naqueles momentos. Elias, ele estava num momento de depressão. Depressão, irmãos, hoje tem sido a doença do século. E de fato, a depressão é uma doença, irmãos. E às vezes nós, como cristãos, começamos a pensar assim: não, vamos orar, essa pessoa está em pecado. Elias estava em pecado? Elias tinha feito alguma coisa contrária ao Senhor, mas ele estava numa tristeza profunda. A ponto dele, aqui nos versículos, quando nós estávamos lendo, no versículo 19, a primeira coisa que ele fez, quando ele se sentiu, primeiro ele sentiu medo. Gente, o medo é uma coisa que nos paralisa. O medo, ele nos defende também, porque às vezes a gente tem que ter medo para não fazer coisas, perigosas. Mas o medo também nos paralisa, e foi o que aconteceu com o profeta Elias. E a primeira coisa que o profeta Elias quis naquele momento de medo foi o quê? Ficar só. Ele pegou aquele servo que estava com ele ali e deixou ele ali na cidade. E foi. E andou muito tempo. E naquele andar ele sentou debaixo daquela árvore e ali ele deitou. Ele dormiu. Quando a pessoa está num momento de tristeza, irmão, e essa tristeza de Elias, eu acredito que era uma tristeza profunda. Ele realmente queria dormir. Ele queria nem existir. Ele não queria estar ali. Então ele dormiu naquele lugar, mas o Senhor foi lá e falou com ele. O Senhor, ele não nos abandona nas nossas tristezas, irmãos. O Senhor sempre está conosco, Ele está junto à nossa tristeza, no nosso coração, aquilo que tem nos entristecido. E o Senhor chegou ali para ele e falou: olha, Elias, levanta. E ali o Senhor alimentou Elias, fortaleceu o organismo dele. E sobre isso, irmão, que eu quero falar com vocês, às vezes, nós temos tristezas. Nós temos tristezas, mas às vezes a gente não está se alimentando bem. Você viu que ali naquela hora que Deus falou com Elias, Deus o alimentou. De repente você está sentindo uma fraqueza, um desânimo, e tudo isso, irmão, colabora para uma tristeza profunda. Se o teu organismo ele não está sustentado com as vitaminas necessárias, você está abrindo uma brecha para uma enfermidade. Aleluia!
jovem, que a tua alimentação tem que ser uma alimentação saudável. Às vezes você come tanta besteira, eu não gosto de verdura, eu não gosto de salada, eu não gosto de comer feijão. Irmãos, o Senhor, Ele quer nos fortalecer, alimentar a nossa vida também com esse alimento da terra. Fisicamente nós temos que estar alimentados para vencer as pelejas, para conseguir se levantar. De repente essa tristeza está vindo por causa de outras vitaminas que estão faltando no seu organismo. E ali Deus falou com Elias, olha, levanta e come. E o Senhor alimentou Elias naquela hora. Ele pediu a morte. Ele pediu a morte. Certamente ele estava com uma tristeza tão profunda no seu íntimo, se achando tão desvalorizado, se achando tão só, que ele pediu a morte. Ninguém consegue entender isso porque ele não estava só. Haviam mais outros profetas prostrados, orando, escondidos também, porque estavam com medo de Jezabel. Mas tinham mais profetas com ele, inclusive esse servo que estava com ele, que ele disse, fica aí, não levou ele junto com ele. Ele, na verdade, ele queria ficar só. Ele queria se isolar. E o inimigo, quando ele quer atacar a nossa mente, quando ele quer nos fazer desistir dos propósitos do Senhor, porque Deus tinha grandes propósitos na vida de Elias, tinha grandes promessas, ele faz isso. Ele faz a gente se sentir só. Ele afasta as pessoas. Ele nos afasta dos nossos pais. Viu, adolescente? Ele coloca uma barreira entre os pais e os filhos. Daqui a pouco você já começa a pensar muitas coisas a respeito do seu pai que não é verdade. Daqui a pouco o inimigo te afasta daquela tua melhor amiga de oração que está orando contigo. Se afasta dos teus avós, se afasta dos teus irmãos. Te isola, te deixa só. Mas hoje eu quero dar uma palavra para vocês. Fortalece o teu coração em Cristo. Amém. Porque o Senhor, Ele está contigo. Eu não sei se hoje tem alguém aqui dessa maneira, que quer se isolar, que quer ficar sozinho, que quer se acabar na tristeza, que muitas vezes está até pedindo a morte. Mas eu quero dizer que Deus está contigo, assim como Ele esteve ali com Elias. Eu digo para vocês, sabe o que foi que Deus fez com Elias naquela hora? Ele fez um tratamento com Elias. Ele tratou Elias. Ele viu Elias daquela maneira, ele deixou Elias dormir. Gente, sobre dormir, o sono é importantíssimo para a nossa vida. Às vezes os adolescentes hoje, como tem muita rede social, quer passar horas e horas nas redes sociais, isso passa as horas e às vezes fica até de manhã no celular, mexendo no celular, a sua mente pesada. Olha bem, irmãos, o sono é importantíssimo para o cristão. Por que Elias foi dormir? O nosso corpo, ele nos avisa, ó, vai dormir, que a sua mente não está bem. Olha bem, a mente dele estava tão acelerada que ele precisou dormir. E ele dormiu ali naquele lugar, com tristeza, mas aquele sono foi um sono reparador. Ele levantou. E o Senhor disse para ele, olha, o anjo do Senhor chegou ali perto dele e falou, tá aí, ó. Aí, ó, come esse alimento aí. Come esse pão aí. Alimenta o teu físico. Cuida de você. Irmão, nós temos que cuidar do nosso físico. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Deus, Ele vai cuidar da nossa alma, sim. Ele vai cuidar do nosso espiritual. Mas nós temos que cuidar do nosso corpo. Mas nós temos que nos alimentar bem. Nós temos que tomar banho. Nós temos que cuidar de nós. O momento de tristeza, irmão, às vezes é tão grande que nem banho você não quer tomar, você não quer sair, você não quer ver as pessoas. E nessa noite, eu creio, se houver alguém aqui dessa maneira, o Senhor vai tratar, o Senhor vai dar vitória, o Senhor vai restaurar a tua saúde mental. O Senhor vai te dar um sono reparador, o Senhor vai repreender toda a insônia maligna do inferno, o Senhor vai te libertar dessas redes sociais que tem angustiado o teu coração, que tem tirado a tua paz. Deus vai restaurar a tua mente nessa noite. Irmãos, aí ele dormiu. E nessa dormida, quando ele levantou, ele se alimentou. E o Senhor falou com ele, olha Elias, agora faz o que eu estou te pedindo. Vai fazer o que eu estou te pedindo. Mas mesmo assim, Elias não fez o que o Senhor estava pedindo. Sabe o que ele fez quando ele levantou? Ele foi para uma caverna. Ele andou ali 40 dias e 40 noites, depois que comeu aquele alimento, que teve energia, e foi para a caverna.
E aí ele ficou ainda amedrontado, com medo do que Jezabel poderia fazer com ele. Irmãos, aquela ameaça de Jezabel não era nada. Eu quero dizer para vocês que a Jezabel, ela não tinha essa intenção de fazer nada com ele. Sabe por quê? Porque ela sabia quem era que estava com Elias. Mas ela se atreveu a ameaçar. Ela soltou uma ameaça. Tanto que depois de tudo isso passado, ela não foi atrás dele. Ela não estava procurando ele em todos os lugares. Não estava. Mas ele estava se escondendo, temendo o que Jezebel poderia fazer com ele. Irmãos, e aí a gente se pergunta assim, mas gente, o que foi que levou Elias a se sentir assim? Eu fiquei indagando também ao ler essa palavra, porque o que foi? Porque Elias, ele estava no auge. Irmãos, ele estava no auge da presença do Senhor. Ele tinha acabado de fazer coisas tremendas. E aí, de repente, uma afronta de Satanás, daquela mulher, fez ele se entristecer dessa maneira. E aí ele chegou ali para Deus e falou assim para Deus: Senhor, olha o que ele disse para Deus quando Deus questionou ele, né? Ele falou assim: Senhor, eu tenho tido um extremo zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu consenso, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Buscam a minha vida para me tirarem. Olha bem, ele pensava isso. E naquele momento ele estava se achando o último biscoito do pacote, como diz na história. Ele estava sentindo uma coisa que não era uma coisa que Deus queria que ele sentisse. O ser humano, ele está exposto a esses sentimentos que o Senhor não se agrada. E ele estava se sentindo assim: olha só, quem eu agora? Ixi, agora estão me atacando, né? Ele sentiu ali, irmão, sabe o que? Uma frustração. Aleluia. Ele estava frustrado. Ele estava imaginando assim: olha só, tem eu aqui, agora Deus só quer depender de mim. E Deus entendia os sentimentos dele, tanto que Deus cuidou dele até passar esse momento de tristeza que ele estava vivendo. O Senhor não deixou, não o abandonou, né? E ele passou por aquelas frustrações e de repente, irmãos, de repente hoje, o teu coraçãozinho, o coração de algum irmão aqui, deve estar pensando nos projetos que já fez. Deve estar pensando: meu Deus, eu tenho tantos planos, mas está tão difícil. Senhor, eu estou fazendo de tudo, eu estou lutando, eu estou estudando, mas eu não estou vendo nada acontecer. Era assim que ele estava. A visão dele foi totalmente fechada a respeito do que Deus estava fazendo. E de repente você hoje não está vendo Deus agindo. Irmãos, eu quero te dizer que desde a hora que você se levantou hoje, e esses dias que você tem vivido, Deus tem cuidado de você. Glória a Deus. Naquele momento que você disse bem assim: Senhor, o Senhor me esqueceu, igual Elias falou aqui, Ele estava perto de você. Naquele momento que você pensou: olha, eu não tenho ninguém, a minha mãe não me entende, o meu pai não me entende, eu estou cheia de conflitos no meu coração e ninguém quer entender as minhas aflições. Ele estava contigo, assim como ele estava com Elias. Mas aquele momento de cegueira em que a gente não consegue ver a mão de Deus, o agir de Deus, e mesmo depois que o Senhor alimentou Elias, que o Senhor mandou um anjo para falar com ele, ainda assim ele não percebeu que Deus estava cuidando dele. Ainda assim ele não entendia que Deus estava cuidando dele. E mais uma vez o Senhor falou com ele: Elias, por que tu está dessa maneira? E aí o Senhor se apresentou a ele. Irmãos, de repente você está esperando que Deus, Ele venha aqui, mande um profeta aqui no púlpito, e ele vai até você, bota a mão na sua cabeça e diga tudo que você precisa fazer, de A a Z, tudo. De repente você está esperando isso. De repente você está pensando: ai meu Deus, vai ser uma coisa esplendorosa. Elias pensava assim talvez. E foi o que aconteceu. E aconteceu um vento forte, e veio um vento que derrubou até as muralhas que tinha por perto, e Deus não estava lá. Mas sabe quando foi que Deus estava? Porém também o Senhor não estava no fogo, e o fogo apareceu, e o fogo veio derretendo tudo, e também o Senhor não estava lá. Mas sabe como foi que Deus veio a Elias, irmãos? Uma
voz mansa e delicada. Glória a Deus. Glória, aleluia. Uma voz mansa e delicada. Talvez é uma palavra que você vai ler na Bíblia, no teu devocional. Talvez o teu filho vai te falar alguma coisa. Talvez alguém na rua, de uma maneira indireta, vai dar uma palavra para você. E você vai entender que é Deus. E se você tiver intimidade com Ele, Ele vai falar no teu ouvido, com essa voz mansa e delicada. E aqui, irmãos, eu quero dizer para vocês, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Irmãos, sem esse relacionamento com Deus, esse negócio de ser cristão, de ser evangélico, de ser gospel, de estar na igreja, não tem futuro. Irmãos, você tem que ter de fato um relacionamento com Deus. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e você tem que acreditar nisso, porque se eu escolhi essa fé, se eu escolhi servir a este Cristo, eu tenho que acreditar que Ele existe e Ele é fiel e um dia voltará para buscar a sua igreja. Irmãos, e como é que eu vou ter esse relacionamento com Deus? E como é que eu vou estar ligado naquilo que Ele tem para mim? E como é que eu vou entender, irmãos, o que Ele vai fazer da minha vida? Se eu vou ser um pregador, se eu vou ser um cantor, se eu vou ser um missionário? Eu não sei, irmãos. Mas o Senhor, Ele vai te instruindo, Ele vai te ensinando. E só há uma forma eficaz, irmão. E só tem uma forma eficaz de você saber disso: através da palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, não tem outra forma. Às vezes as pessoas criam várias formas, de eventos sobre Deus, mas eu quero falar aqui do seu individual com Deus, que não depende do irmão Germano, depende da irmã Ellen, não depende do pastor dessa igreja, ou da irmã do ciclo de oração, e nem do pregador que está pregando a palavra. Depende de você. A tua vida é individual com Deus. Eu posso aqui pregar, falar, se o teu coração não tiver voltado completamente para Deus, tudo que eu disse neste púlpito será em vão. Quando você atravessar aquelas portas, tudo cairá por terra. É porque às vezes você está esperando algo daqui, mas o Senhor quer fazer aí. Irmãos, quando você vem para a igreja, você já tem que vir cheio. Você já tem que vir entendendo o propósito que é servir a Cristo. Você já tem que vir entendendo que o Senhor te escolheu, que você não é uma pessoa sem valor, que o Senhor te chamou de onde quer que seja para te usar nessa obra, seja para louvar, para ministrar. E não adianta você pensar assim: o Senhor não vai me usar. Tem muita gente para o Senhor usar nessa obra. Irmãos, se você escolheu servir a Cristo, você hoje é um missionário. Porque o Senhor não disse assim: eu chamei só fulano e cicrano e beltrano, não. Você está incumbido de levar essa palavra. Irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, nós temos que entender que há uma carga espiritual sobre nós e que nós somos instrumento do Senhor onde a gente for, seja por palavra e seja pelo nosso comportamento. Seja pelo nosso comportamento. Quando nós nos aproximamos de Deus, irmãos, o nosso comportamento ele vai ser diferente. Pode até demorar, irmãos, que é um processo. Você aceitou Jesus hoje, Deus vai trabalhar na tua vida. Agora não deixa Deus trabalhar na tua vida, porque às vezes a pessoa, ela não consegue se autoavaliar e dizer: eu preciso melhorar. Você precisa dizer para Deus: Senhor, eu preciso melhorar. E o Senhor vai trabalhar. E o Senhor vai tirar tudo aquilo que não agrada a Ele. E o Senhor vai moldar o teu comportamento de uma forma que até mesmo a tua presença no local faça muita diferença. Irmão, servo do Senhor, ele leva o nome de Jesus, que é um nome poderoso. Então, quando você andar na sua escola, irmãos, pense assim: eu sou um servo de Deus, eu sirvo a Deus, eu estou no batalhão de frente, porque hoje, irmão, a perseguição vai ser grande aos servos do Senhor.
Sempre houve perseguição nas servos do Senhor. Mas se preparem, fiquem no batalhão de frente, buscando, orando, lendo a palavra, porque os ataques vão ser tremendos, vão ser muito claros. E se você não tiver arraigado no Senhor, buscando ao Senhor, você não vai conseguir. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. E o que nos faz permanecer nesse Evangelho? E o que nos faz permanecer em Cristo? Irmãos, nós não permanecemos em nada se a gente não tiver um objetivo final. Glória a Deus. Nós temos que ter um objetivo final na obra do Senhor. Se você não tem esperança da volta de Cristo, Aleluia. Se você não acredita nesta palavra até o fim, você rapidinho vai se desanimar. E uma coisa eu creio no meu coração, que o Senhor Ele quer dar experiências. Aleluia. O Senhor quer dar experiências para vocês, adolescentes. Para nunca mais vocês nem imaginarem sair da presença do Senhor. O Senhor quer dar a vocês conhecimento. O Senhor quer fortalecer o coração de vocês na presença dEle, de tal forma que vocês não olhem nem para a direita e nem para a esquerda, mas que vocês tenham esperança na volta do Senhor. E se o teu coração hoje, irmãos, está triste, eu não sei qual é a dificuldade que você está vivendo, mas todos nós temos, tá? Todos nós temos grandes dificuldades. Mas eu creio que hoje Deus quer trabalhar. A minha oração nessa noite é que Deus venha quebrando as cadeias. É que Deus venha desfazendo os embaraços. É que Deus venha tirando você de qualquer situação que te afaste do Senhor. Eu creio que nessa noite o Senhor já está trabalhando e já está entrando aonde nós não podemos entrar. Tem lugares espirituais que só o Senhor pode fazer. É só Ele que faz. Eu posso falar, eu não posso orar por você nessa noite, mas o Senhor é que faz. Irmãos, e a respeito ainda da depressão que eu falei aqui, eu quero dizer para vocês que muitas vezes há casos que tem que ser procurar um médico, né? E muitas vezes nós somos cristãos e pensamos, eu vou orar, Deus vai repreender. Deus é poderoso para repreender, Deus é poderoso para curar. Mas hoje a depressão ela foi dita como uma doença. E toda doença ela precisa ser tratada. Assim como você vai ao oftalmologista, assim como você vai ao médico, qualquer enfermidade, você tem que ir ao psicólogo quando esse momento de tristeza e depressão chega num ponto que você não consegue. E não se envergonhe por isso não, irmãos. Você tem que se cuidar, viu? Não se envergonhe porque se de repente você precisar ir no psicólogo, fazer um acompanhamento psicológico para você entender tudo que está acontecendo com você. Se tiver um acompanhamento pastoral também é muito bom. Porque o que você vai fazer no psicólogo? Você vai conversar. Você vai falar das dificuldades que você está tendo. Você vai falar sobre os problemas, aquilo que você está sentindo. É isso que você vai fazer no psicólogo. E outra forma de você lidar com essas tristezas, esses problemas, é a oração. Porque a oração, irmãos, ela é um tratamento com Deus, é espiritual. Quando você dobra o seu joelho, e a Bíblia diz que até mesmo o teu gemido o Senhor entende. Senhor, eu não consigo falar o que eu estou sentindo, mas você geme, e o Senhor ele sabe o que você está sentindo, e aí o Senhor vai tratando o teu coração. Mas, irmãos, não se isole, viu? Não se isole. E também se você vê alguém que está triste, que está afastado da igreja, que sumiu, que você nunca mais viu, vai atrás dessa pessoa. Cuide dela, irmãos. Aqui a igreja é um hospital para tratar todos aqueles que necessitam de uma cura espiritual, uma cura física. Orienta essa pessoa a buscar um tratamento, conversa com ela com carinho, abraça essa pessoa, viu? Porque a depressão, irmãos, ela pode levar até o suicídio. Esse é o ápice final da depressão. Então nós temos, o Senhor nos deu armas poderosas. O Senhor nos deu habilidades para cuidar daqueles que estão próximos de nós, que precisam de um socorro, de uma ajuda. Faça a sua parte, irmãos. Não seja medroso, não seja covarde, né? Não se coloque assim nessa posição. Não, o problema é dele. Porque muitas vezes nós fazemos isso. Cada um com a sua vida, cada um com o seu problema. Mas nós não devemos agir assim, irmãos. Nós devemos pedir ao Senhor, Senhor, me dá força para que eu possa
entendimento para que eu possa ir atrás do meu irmão e cuidar dele. E eu quero ainda ler um versículo aqui, irmãos, que está em Salmos. Salmo 139. O Senhor, irmão, Ele conhece você. Ele te sonda. E como eu disse aqui, Ele está sondando você nessa noite. Ele está sondando o teu coração. Ele conhece o teu deitar. Ele conhece o teu levantar. Ele conhece tudo em você. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece a Ele? Você conhece esse Deus que tanto te sonda, que tanto te conhece? Você conhece esse Deus? Responda para você, se você o conhece. Irmãos, nós temos que conhecer esse Deus. Nós temos que nos aproximar dele. Peça ao Senhor ainda hoje, se você não teve essa intimidade, esse relacionamento, se você não teve ainda essa aproximação com Ele, peça a Ele hoje e Ele vai fazer. E nessa hora eu quero fazer uma pergunta. Eu não sei se todos aqui são evangélicos, mas eu quero perguntar para você, se tem alguém aqui que deseja entregar a sua vida para Cristo. Eu quero saber se tem alguém aqui. Se o Senhor falou contigo através dessa palavra, se o Senhor falou contigo hoje através dos louvores, se o Senhor falou contigo, se o Senhor te disse assim, vai lá hoje que eu tenho um compromisso contigo, então não saia daqui sem tomar essa decisão para Cristo. Eu quero fazer essa pergunta, eu quero ver se alguém quer aceitar Jesus Cristo hoje como seu Salvador. E quero também agora falar outra coisa.